Eu quero te apresentar agora uma nova ferramenta para a gente estudar os movimentos dos corpos, chamado vetores. E mais do que isso, antes de eu introduzir qual é a definição de um vetor, eu quero mostrar para vocês por que é que a gente precisou dessa ferramenta, tá? Então, a primeira parte do nosso quadro, eu mostrei ali algumas grandezas que são muito comuns no nosso cotidiano. Então, o volume de alguma coisa pode ser definido, por exemplo, como 300 ml. Se eu te pedir para falar assim, olha, vá até o laboratório e meça 300 ml de água, você consegue fazer isso. Eu não preciso acrescentar nada nessa informação para que você retorne com os meus 300 ml de água. Ou eu viro para você e falo, olha, faça uma margem de 24 centímetros. Então, eu estou falando de uma grandeza que é o comprimento. E eu te dei um número, que é o quanto dessa grandeza eu quero, e qual a unidade de medida que eu quero que você meça esse número, tá? Exemplo semelhante é massa. Por exemplo, eu te falo 1 quilograma de qualquer coisa, você consegue definir o que é 1 quilograma. O tempo, a temperatura, são grandezas que ficam completamente definidas, sem dúvidas, quando você informa para todas elas um número e unidade de medida. Então, vamos lá. Bora marcar, número 300, unidade de medida ml. Número 24, unidade de medida centímetro. Número 1, unidade de medida quilograma. Número 17, unidade de medida segundo. Número 36,5, unidade de medida graus Celsius. Para todas essas grandezas que ficam perfeitamente caracterizadas por um número e uma unidade de medida, a gente vai caracterizar essas grandezas como grandezas escalares. Para eu comparar essa situação, eu desenhei 3 possibilidades aqui, 3 situações em que a gente tem que saber lidar. Então, imagina você está sentado numa praça e você ouve ao longe algo como, corre. Que ótimo, você tem que correr. A pergunta que eu te faço é, para onde? Você sabe que você tem uma informação, você sabe que você tem que executar. Essa informação podia ser do tipo, corre a 40 km por hora. Senhor, se você conseguiu isso, parabéns, você é o Usain Bolt. Mas mandar você correr ou pedir para você correr a 40 km por hora ainda não resolveu o meu problema. Sabe por quê? Porque eu não sei para onde eu tenho que correr. Tá, eu me levanto e vou correr para onde? Se for, por exemplo, uma questão de vida ou morte, você pode correr para a vida ou correr para a morte. Então, a gente tem que entender o seguinte, algumas grandezas na física, só falar o número e a unidade de medida, talvez não consiga defini-la completamente. Outra situação, empurra. Empurra é, no cotidiano, o que para a física a gente chama de força. Empurra é, faz uma força. E aí, você tem aí uma situação no desenho. Agora, a pergunta é, você vai fazer força para onde? Você pode muito bem fazer força desse jeito, e aí você vai empurrar esse objeto numa direção. Você pode fazer força no oposto, e aí você vai empurrar esse objeto para outra direção. Você pode, por exemplo, fazer força para cima, tirando esse objeto do chão. Então, se alguém vira para você e fala empurra, você vai empurrar para onde? Outra possibilidade, alguém vira para você e fala acelera. Acelerar para onde? Para onde é que eu tô indo? Onde é que eu tenho que acelerar? A gente já estudou que a aceleração pode fazer, por exemplo, a velocidade aumentar ou a velocidade diminuir. Então, essa aceleração tá apontando para qual direção? Então tá. O que eu consegui, que eu tentei fazer para você agora, foi exemplificar que existem situações na física que só eu te falar número e unidade de medida não te auxilia tanto. Eu preciso te dar informação de para onde. Todas as vezes em que a grandeza é necessitada, a informação do para onde, a gente está trabalhando com grandezas vetoriais. Grandezas vetoriais vão ficar perfeitamente definidas quando nós informarmos 3 coisas sobre elas. Então, eu tenho que informar
o módulo, eu tenho que informar a direção, eu tenho que informar o sentido. E estabelecer essas 3 características para essa grandeza é, na verdade, estabelecer o que é um vetor, que é agora a nossa próxima ideia. Eu vou definir para vocês o que é um vetor e como é que a gente trabalha.